2 Timóteo 2. Eu vou ler na NA, viu? 2. Amém? Glória a Deus. Amém. Deus é bom, amém, irmãos? Amém. Então, graça e paz para os amados irmãos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, amém? Abram nossas Bíblias aí, 2 Timóteo 2:2. E hoje eu quero começar essa reflexão com uma pergunta. E gostaria que essa pergunta você refletisse nela, porque quando essa pergunta veio a mim, eu confesso para os amados que eu fiquei assim um tanto quanto, a palavra não é chocada, mas mexeu comigo, tá? E eu quero fazer essa pergunta para os amados também. Quem Deus está alcançando através de você hoje? E quem continuará essa missão amanhã? E quando eu pensei nessa pergunta, eu fiquei pensando, amanhã não é necessariamente o amanhã, depois dessa noite, mas pode ser depois da minha partida, pode ser daqui a 10, 5 anos, não sei. O amanhã não está bem determinado aqui, mas eu entendi que há umas coisas no Evangelho de Cristo que ela é uma ordem para todos nós. O ide, pregai o Evangelho a toda criatura não é para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, é para todo aquele que confessou Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Amém? Então essa é uma ordem para nós que já confessamos Jesus, nós que já somos cristãos. Então nós precisamos entender que o Evangelho que me alcançou, que nos alcançou, ele não pode encerrar em nós mesmos. Nós precisamos transmitir o poder desse Evangelho para outros. E quem são esses outros? Aqueles que não conhecem a Jesus. Então, uma vez que o Evangelho me alcançou, eu não posso ficar com aquela alegria da salvação só comigo mesmo. Eu tenho que transmitir, né? Para os da minha casa, para os de fora dela também, para os de casa. É muitas vezes complicado, é difícil, né? Nós ganharmos do nosso sangue é muito complicado, mas a oração, ela tem poder, né? Jesus tem poder, o Evangelho tem poder, e se nós não desistirmos, irmãos, nós vamos sim ver os nossos sonhos também, por mais difícil que pareçam os nossos sonhos, amém? Então, quando veio essa pergunta ao meu coração, ela mexeu comigo, porque assim, quem Deus está alcançando? E eu comecei a pensar nisso. E aí eu fiquei um tanto quanto assustada, Senhor, quantos anos já faz, né? Eu não sei, esse ano eu não consegui mensurar o tempo que eu não consegui ganhar alguém para Jesus, né? Um tempo atrás, para mim isso parecia ser fácil. Hoje já não estou achando tão fácil assim ganhar alguém para Jesus. Isso mexeu muito comigo, tá? E eu espero no Senhor que mexa com vocês também. Por quê? Porque o Evangelho é isso, o poder de Deus é isso, é confronto. Nós precisamos, irmãos, nos mexer. Nós precisamos de fato estarmos inconformados. Se essa for a situação, a mesma da minha, seja agora, a partir de agora, inconformado. Por quê? Porque nós somos chamados para ir muito além do que nós já estamos vivendo neste momento. Amém? E é possível. E aqui em 2 Timóteo 2:2 traz para nós assim algo muito, muito bom, muito interessante e algo que motiva, veio para nos motivar. E eu creio que o Senhor, Ele falará aos nossos corações nessa noite, amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Vou ler agora na área. Diz assim: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas,
da parte do Senhor, do Evangelho de Cristo, não pode se encerrar em nós mesmos. E Paulo, ele vem ensinando isso para quem? Timóteo, né? Então, assim, o que eu entendo aqui? Que o reino de Deus, ele precisa ser expandido. E como é que isso acontece? Isso acontece quando o Evangelho alcança uma pessoa e essa pessoa transmite aquilo que recebeu da parte do Senhor, que foi ensinado por alguém que antes já havia recebido o poder desse Evangelho, transmitiu para um e outro transmitiu para o outro, e assim sucessivamente. Porque foi isso que aconteceu conosco, amém? Porque antes de mim, outros, o Evangelho já havia alcançado, e nós precisamos, irmãos, entender isso. Tá? Precisamos sair da teoria e partirmos para a prática. Tá? Precisamos muito disso, amém? Então, quando o reino de Deus cresce, quando líderes investem intencionalmente em pessoas, ou seja, tem que ter uma intenção, no seu coração precisa ter uma intenção de você ganhar alguém para Cristo. Amém? Amém. E o que está sendo feito através deste momento aqui, nas quintas-feiras? Isso aqui é intencional. Se vocês não entenderam ainda, entendam hoje. É intencional isso aqui. Essas ministrações que estão tendo aqui em julho e terão em agosto, é tudo intencional. É um treinamento, irmãos, que vocês estão tendo, que nós estamos tendo. Eu assisti, pastor, viu? Lá no aplicativo. Eu assisti no YouTube, depois eu fui no aplicativo, assisti novamente. Por quê? Porque o que está sendo transmitido aqui, esse treinamento, não é só para ouvir, é para ouvir e para praticar. Então, o aprendizado tem que ter uma prática, tem que ter uma reação nossa. Amém, queridos? Amém. E eu venho aqui nessa noite dizer para vocês que tudo isso aqui é intencional e que você precisa ter na sua mente e no seu coração a intenção desse Evangelho que te alcançou, esse poder que habita em você, não ficar só em você. Amém. Precisa ser transmitido para outros. Amém? Amém. Deus, ele nunca planejou que o reino dele fosse, tivesse pessoas que centralizassem o serviço só nela. Não, Deus conta com várias pessoas. Por isso, ele fala do corpo, né, de Cristo, fala de Cristo ali, a igreja como um corpo, Cristo sendo a cabeça, e nós os membros. Por isso, são várias pessoas. Não é só uma pessoa fazendo algo, são várias pessoas fazendo várias coisas, para que o reino de Cristo cresça, para que o reino do Senhor seja estabelecido nessa terra. Amém? E o que os pastores estão fazendo aqui nesses dias é isso, sabe? Buscando no Senhor despertar em vocês essa intenção, esse desejo de motivá-los a descruzar de fato os braços, irmãos, e colocar para fora aquilo que já foi transmitido na sua vida, já foi liberado na sua vida. Amém? Amém. Então nós precisamos, como é que nós vamos fazer isso? Multiplicando. Como é que eu vou fazer isso, pastor Ricardo? Você vai multiplicar aquilo que você aprendeu. Como é que eu multiplico? Falando, dando um bom testemunho, dando um bom exemplo. Amém? Paulo, ele foi muito claro aqui, quando ele falou que da minha parte você ouviste. Ouviu quem? Timóteo, você ouviu, diante de muitas testemunhas. Agora vai você e faça o mesmo. Então é isso, irmãos. A intenção aqui é que não fique só nas quintas-feiras. A intenção aqui é que vocês saiam daqui nas quintas-feiras, já com a intenção de estar orando por alguém, de estar buscando no Senhor alguém, que o Senhor já tem um plano de salvação para que você transmita o poder desse Evangelho. Amém? É isso, tá? E Paulo, ele entendeu muito bem isso, e ele compreendeu esse princípio, e ele transmitiu isso não somente para Timóteo, mas também para Tito, para outros também, né? Então ele discipulou outras pessoas também, mas nesse caso aqui está falando para Timóteo. E nós precisamos entender
entender isso também, porque o Evangelho, ele precisa ser transmitido para que ele alcance a próxima geração. Porque se Jesus não vier, o que nós vamos fazer? Só uma colocação, pastora. A importância de Barnabé, que também instruiu Paulo. Então, Né? exatamente, né? E olha para ver que Barnabé, né, pastor, nem ficou tão conhecido como Paulo, mas isso não paralisou ele. Ele fez a parte dele. E é isso que os pastores dessa casa estão tentando fazer com vocês. Na verdade, eles querem que vocês realmente vão, que vocês falem do amor do Senhor, que vocês ganhem vidas para Jesus. Amém? Porque um dia nós vamos prestar contas também, né, pastor? O que nós fizemos com o Evangelho de Cristo aqui nessa terra, né? Então, quando Paulo escreveu essa carta, já era a segunda vez que ele tinha sido preso ali em Roma, e ele escreveu para ele já estava bem próximo como que fala? Que ele ia morrer, né? Ele já sabia que já estava chegando o dia, e ele escreveu para o seu discípulo, instruindo ele, né? Como ele deveria fazer. E Paulo, ele fala de uma forma assim, para muitos muito difícil, mas não é. Em resumo, Paulo estava dizendo: ô Timóteo, você andou comigo, você viu como eu ensinei você, como eu ensinei os outros que estavam junto. Então faça o mesmo. E aí ele vem trazendo assim, se vocês lerem toda essa carta, toda ela completa, vocês vão ver que são instruções maravilhosas, poderosas, que se nós prestássemos atenção e praticássemos, irmãos, ninguém iria segurar a gente. Porque Paulo ele deixa aqui uma sequência de atitudes que nós deveríamos ter. E ele foi ensinando, porque Timóteo naquela época era jovem, era um pastor, mas era um pastor jovem. Paulo foi ensinando ele de uma forma para que ele não retesse aquele ensinamento dele mesmo. E aí ele vem trazendo uma série de instruções ali. E nós vimos, assim, se vocês lerem, vocês vão perceber que Timóteo ele estava enfrentando ali com a igreja lá em Éfeso muitas perseguições. Ele estava enfrentando perseguições. Ele estava enfrentando também um desânimo entre os cristãos naquela época. Falsos mestres se manifestando o tempo todo, se levantando para querer destruir aquilo que estava sendo ensinado. Há alguma semelhança com o nosso tempo? Chega a ser assustador, irmãos, pensar que nós estamos em pleno século XXI, né? Está se levantando assim, uma grande perseguição contra a igreja cristã no Brasil. E o que nós temos feito? Não, só vai ficar para lá, mas não vai prosperar, não. Quantos decretos aí, irmãos, têm sido lançados sobre o Brasil, e nós, como igreja, temos ficado inertes. Por isso a urgência em pregarmos a verdade dessa palavra. Por isso a urgência de descruzarmos os braços e falarmos desse amor, e falarmos de Jesus, e falarmos do Evangelho de Jesus. Porque a perseguição que, isso é coisa do passado, não, isso é coisa de outros países, não. No Brasil já tem muita perseguição contra os cristãos, católicos e evangélicos. Tem igrejas sendo fechadas. Não pode mais fazer certas coisas em certos horários. Então, isso é perseguição. E Timóteo enfrentava isso. Aí Paulo vem ensinando ele: ô meu filho, presta atenção aqui. Sabe o que de mim você aprendeu, você transmite a outros. Transmite a quem? A homens fiéis. E quando fala de homem, aqui está dizendo homens fiéis, mulheres fiéis, amém? Pessoas fiéis, obedientes, idôneas. Temos que transmitir, irmãos, aquilo que nós estamos aprendendo nesses dias. Não guarde só para você, amém? Então Paulo ele sabia que em breve ele iria morrer, mas aquilo ali não poderia acabar com ele, né? Paulo morreu, acabou, o evangelho não vai ser mais pregado. Não, ele tinha uma visão, ele tinha um entendimento, um discernimento que o evangelho era muito mais importante do que ele, que tinha que ultrapassar gerações depois dele. E por isso ele ensinou com tanto zelo isso. E é isso
acontecendo aqui. Está sendo entregue para vocês estratégias de como multiplicar líderes. Vocês estão sendo aqui treinados para serem líderes. Em nome de Jesus. Amém? Amém? E um líder, ele não pode centralizar nele as coisas do reino. Não. Por quê? Porque tem que multiplicar, porque tem que passar para outros. E por isso nós precisamos seguir um padrão. E Paulo deixou bem claro aqui para nós. Eu quero transmitir isso para vocês nessa noite. Amém? Amém. Então o poder do reino apresentado por Paulo foi: Paulo ensinou a Timóteo. Ele ensinou. Ele andou. Ele investiu tempo para estar com aquele jovem, para ensinar. Porque é isso, irmãos. Porque é muito fácil eu chegar aqui, pregar para uma multidão, ou para poucas pessoas, não sei, que não conhecem Jesus. Eu venho aqui, pego o microfone, eu prego, falo do poder do Evangelho e tal. Pergunto se alguém quer confessar Jesus, pessoas aceitam Jesus, ok. A gente se alegra e deixa a pessoa só. O que vai acontecer? Na maioria das vezes, essa pessoa ela não vai conseguir sozinha. Se eu que preguei, se eu que fiz a pergunta, se a pessoa aceitou Jesus, Deus me usou para ganhar, mas se depois que eu entrego o microfone, se vira, é fácil demais. Para isso, nós precisamos entender. Aquela pessoa que você ganha para Jesus, você precisa investir nela. Investir o quê? Tempo. Tempo para você ler Bíblia junto. Tempo para você orar junto. Tempo, pastora, não tem tempo esse tempo todo. Mas algum tempo você tem, gente. Nós temos que parar com essa mentira que a gente grudou nela, que a gente não tem tempo. Temos tempo sim. Temos tempo sim, irmãos. Por mais que eu trabalhe durante o dia, eu tenho tempo sim. Se eu quiser, eu arrumo tempo. Então, pense nisso. Pense em alguém que você precisa ganhar para Jesus. Eu tenho várias pessoas. Tenho o hábito de começar a escrever o nome delas em algum lugar. Tem gente que, estou preguiça de escrever. Deixa de ser preguiçoso. Comece a escrever, sabe por quê? Os decretos que nós vimos aí sendo liberados, todos já observaram que eles são escritos? Todo decreto que é liberado, seja por qualquer espécie de autoridade, vem escrito e vem assinado. Então aprenda a colocar o nome da pessoa que você quer ganhar para Jesus num papel e coloque o seu nome lá embaixo, de Jesus maior ainda. Senhor Jesus, é para o Senhor isso aqui. Essa pessoa é para ti, me ajuda. E começa a orar por ela. Se preciso for, jejum por ela. Eita, quem me ganhou para Jesus, ganhou aquele abençoado ali, tiveram que jejuar muito, irmãos. Porque nós vamos trabalhar. E um dia eu tive a audácia de falar assim: mas eu não te dei trabalho, né, Cida? Aí ela falou: como assim? Eu não acredito que você não falou isso. Muitas vezes eu chorei na porta da igreja porque você falava para mim que ia e você não ia. Mas eu não percebia. Mas ela jejuou, eles jejuaram e oraram, né, para a glória do Senhor Jesus, né? Quem éramos nós, né, irmão? Foi pão. Quem éramos? Mas o Evangelho nos alcançou, e é isso, irmãos. Então nós não podemos perder esse foco, esse padrão que Paulo ensina aqui. Então os pastores da igreja estão ensinando vocês na prática. Sabe como que eles estão ensinando? No ensino bíblico, está ensinando a palavra. Sabe? Está motivando a meditação diária, porque a palavra é que liberta. Então temos que ler Bíblia todos os dias. Temos que meditar na palavra do Senhor. Os PGs, né? Não sei se é que todos estão inseridos, mas a maioria dos que estão já inseridos num PG, ou seja, num pequeno grupo. Esse pequeno grupo está sendo treinado para daqui a pouco eles abrirem outros pequenos grupos e outros irmãos da igreja serem inseridos nesses pequenos grupos. E esse treinamento ele vai alcançar toda a igreja. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Mas esse treinamento ele não pode morrer em vocês. Por quê? Porque leva tempo. Porque você tem que investir tempo. Tem dia que você não vai estar com coragem, né, com alguma coisa, mas você tem que investir tempo. Por quê? Porque o reino é maior do que você. A palavra de Deus é mais importante do que você, amém? Quando eu falo você, eu estou falando de mim primeiro.
e aos demais que foram alcançados por essa palavra para sair da teoria e começar a praticar. Começar a fazer, amém? E Timóteo deveria ensinar a homens fiéis, ou seja, vocês que já, como eu disse, já estão inseridos, já estão aprendendo, estão participando nas quintas-feiras, aqueles que estão viajando, porque mês de férias é assim, muita gente viajando, né? Graças a Deus, que Deus abençoe os nossos irmãos, né? Mas tem aí, está no aplicativo da igreja, assistam, aprendam, recebam o discernimento da parte do Espírito Santo de Deus e comecem de fato a pensar nessas pessoas as quais vocês querem ganhar para Jesus. Tá? Precisa. Conhece ninguém? Conhece sim, tem muita gente aí na rua precisando, né? Quem trabalha fora sempre está ali, pede o Senhor, gente. Às vezes uma pessoa está do seu lado, precisa do poder do Evangelho e você nem percebe. Peça ao Espírito Santo discernimento, que Ele vai falar contigo. Mas eu quero dizer para vocês, seja intencional. Seja intencional. O nome que você escrever nesse papel, nesse decreto de vitória, você vai escrever. Vou escrever o nome aqui. Vamos um nome aí, por exemplo, Pedro. Senhor, está aqui Pedro, quero ganhar Pedro para Jesus. Assinado, pastora Cátia. Amém? Um decreto. Começar a orar. Começar a jejuar pelo Pedro, pela salvação dele. Independentemente daquilo que meus olhos naturais veem dele. O pecador, o prostituto, o adulto, não interessa. O Evangelho ele veio para salvar quem? Os perdidos, irmãos. Amém? Então, não se atrai não. E esses homens, né, eles devem também ensinar a outros. Ou seja, como eu já havia dito, que vocês estão aprendendo nesses dias, estão aprendendo nos PGs, vocês vão ter que transmitir a outros. Com amor. Sempre com amor. Porque tem pessoas que se você não amar, você não vai conseguir transmitir aquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida. Por isso é importante orar pela salvação e pedir ao Senhor que meu coração aprenda a amar. Amém. Gente, a oração é tão poderosa que você pode até não ir muito com a pessoa, mas você começa a orar por ela, é incrível, você começa a gostar. A oração tem esse poder. É incrível, eu já tive várias experiências nisso. Começa a orar, você começa a gostar, amém? Então, assim, precisa dar continuidade, tá? Não pode parar em nós mesmos, precisamos praticar. E a teoria e a prática, ela tem que ter uma coerência, tá? Porque se na teoria eu sou uma coisa e na prática eu sou outra, o negócio não vai andar junto. E a proposta aqui é andarmos juntos. Por isso a coerência tem que ter, tá bom? Então precisamos prestar atenção nisso. E quando ele fala dessa questão de nós passarmos a homens idôneos, né? A homens fiéis, é justamente essa parte que eu entendo que nós temos que orar mais ainda, né? Porque às vezes eu penso que fulano é uma pessoa idônea e fiel, e ela não é. Mas aí eu vou orar, eu vou pedir ao Senhor esse discernimento. Amém? Então vamos fazer isso, porque Deus pode fazer, se Ele me alcançou vocês, Ele pode alcançar qualquer pessoa, não é verdade? Então vamos seguir em frente, crendo no Senhor, amém? Então assim, se você ainda não tem o nome de ninguém, você ainda não estou participando de todo, mas eu não pensei em ninguém, pense hoje. Peça a ajuda do Senhor. Tá? Deixe de inventar desculpas, desbloqueie a mente aí e comece a fazer aquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida e as coisas vão dar certo sim, em nome de Jesus, amém? Porque na verdade o foco, ele não é apenas só em convertidos, novos convertidos, não é isso não, irmãos. Não é só novos convertidos, mas é gerar discípulos. E esses discípulos, eles precisam amadurecer. Em quê? Na palavra. Que o trem difícil é mexer com um discípulo imaturo. Que aí quem está discipulando fala uma coisa, o imaturo vai lá e faz outra. Mas é processos também, né? Vamos devagar que aí é processos. Mas precisamos pedir ao Senhor essa capacidade para gerarmos, né, discípulos, ganharmos vidas para Jesus. Assim como Paulo, o pastor falou, Barnabé, né? Barnabé ganhou Paulo, aí Paulo foi para Timóteo, né? E aí Timóteo foi ganhando outros que Timóteo ganharam outros, e aí assim foi.
foi usado com Paulo, Paulo usou com Timóteo, ele falou para Timóteo, usa também com aqueles que você vai ganhar para Cristo, ensina eles o mesmo modelo. Mas a estratégia com certeza foi diferente, mas o modelo foi o mesmo, é esse modelo que está sendo ensinado aqui nesses dias. É esse modelo. Por isso nós precisamos prestar atenção, tá bom? O reino cresce através da, repita comigo, multiplicação. Multiplicação. Porque Deus nunca chamou líderes para fazer tudo sozinho. Então, se você foi chamado, você está sendo capacitado para ser um líder, saiba, você não vai trabalhar só. Você não está só nessa jornada, porque não foi para isso que você foi chamado, amém? Então, Moisés, ele levantou, salvo engano, 70 anciãos para ajudar, uns 70, né? Foi isso, não foi, irmãos? Agora eu fiquei na dúvida, eu acho que foi. E o Elias, né, preparou Eliseu. Jesus andou ali 3 anos, né? Um pouquinho ali com quem? Com 12, mas ele fez vários discípulos, mas aqueles 12 eram constantemente ali com ele. Então isso quer dizer o quê? Você não vai andar sozinho, não pode andar sozinho, não quer andar sozinho. Por isso tem que ser transmitido aquilo que Deus tem passado para você. Porque o reino de Deus só vai avançar se tiver multiplicação. Senão vai ser 70%. Senão vai ser só nós aqui o tempo todo. Não pode. Alguma coisa dá errada. Então, e eu vou falar para vocês, nunca é com Deus, viu, gente? Nunca é com o Senhor e nunca é com a palavra. E o segundo critério, gente, para essa multiplicação, e já eu termino, o critério é a fidelidade e não o talento. Não importa quão talentoso ou quão talentosa você é, se você não for fiel, você não está enquadrado nesse modelo que Paulo ensinou aqui para Timóteo. Porque a fidelidade é muito importante. Sabe, Paulo não disse assim, ô Timóteo, confie essa palavra que eu te ensinei, todo esse ensinamento aí, aos mais inteligentes, tá? Não, ele não disse isso. Ô Timóteo, vai lá naqueles que são mais carismáticos, que se dá bem com todo mundo. Não, ele não disse isso. E muitas vezes nós confundimos as coisas. Porque a pessoa é muito alegre, ou porque a pessoa é muito talentosa, ou porque a pessoa se dá bem com todos. Não. A proposta do modelo que Paulo ensinou não é essa. É a fidelidade. Quão fiel você é aos pastores que estão aqui, tirando do tempo deles, para investir no ensinamento para vocês. Quão fiel você realmente é a essa obra, a esta casa. Isso é importante você saber disso, viu, irmãos? Nós sabemos disso. Sempre penso nisso. Quão fiel eu sou? Até que ponto eu consigo ser fiel? Ele diz assim, olha, há homens fiéis. Vai lá, transmite tudo isso a homens fiéis, idôneos. Sabe por quê? Porque o talento ele impressiona. Eu já fiquei impressionada com muitas pessoas, talentosas demais. Mas a fidelidade é que sustenta, irmãos. A fidelidade é que sustenta. É que nem a presença do Senhor. Você querer algo de Deus é uma coisa, você carregar a presença de Deus é outra. Então nós precisamos ter esse entendimento, esse discernimento da parte do Senhor, amém? E diante de tudo isso que foi dito para vocês essa noite, como é que o líder multiplica? Eu esqueci de falar para vocês o tema, né? Eu sempre esqueço. Mas eu quero perguntar, como é que o líder multiplica? Sim. E como ele faz isso, gente? Servindo. Repita comigo esse líder. Multiplica. Servindo. Porque o líder tem que ser servo. Amém? Por que, queridos? Você nunca vai ser um líder bem sucedido se você não tiver disposição para servir. Não vai dar certo. A conta não bate. Se você não serve para servir e para liderar nada. Você tem que querer servir. Você precisa aprender a servir. E como é que eu sirvo a Deus? Repita comigo. Eu sirvo a Deus
Eu sirvo a Deus. Servindo pessoas. Servindo pessoas. É isso, irmãos. Se nós não servimos vocês, nós não somos líderes de vocês. Porque nós precisamos servir vocês. O que o pastor Rodrigo, a pastora Rosa, o pastor Edson, o pastor José tem feito nesses dias é isso. Com os PGs. Servindo pessoas. Para ensiná-las a servir a outros. Amém? Então que isso fique gravado no seu coração. E eu quero perguntar para vocês: se todos na igreja servissem como eu sirvo, você vai fazer essa pergunta para você. Se todos na igreja servissem como eu sirvo e liderassem como eu lidero, que tipo de igreja nós teríamos hoje? Eu quero concluir, pedir ao Espírito Santo discernimento, para que nós consigamos viver o propósito de servir, discipular e multiplicar aquilo que a palavra do Senhor está nos ensinando nesta noite, nesses dias, amém? Eu quero ler para vocês aqui alguns versículos e nós vamos orar. Efésios 4, alguém vai abrir? Efésios 4, eu vou ler aqui para vocês o versículo 11 e 12. Quem quiser só anotar ele em casa, está tudo bem. Efésios 4, 11 e 12, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço. Aperfeiçoamento é o que está acontecendo nestes dias, irmãos. Vocês estão sendo aperfeiçoados pela palavra para o serviço. E que serviço é esse, pastora Kátia? Servir as pessoas, ganhar vidas para Jesus. Esse é o seu papel, a sua maior missão nessa terra. Amém? Amém. Limpar o chão da igreja é importante, irmãos. Manter os banheiros limpos, muito importante, irmãos. Cuidado com o andamento do culto, importantíssimo, irmãos. Você faz tudo isso, eu faço tudo isso. Para servir pessoas. Nós usamos o nome de Deus, estou servindo a Deus, sim. Mas se você fizer qualquer coisa em nome de Deus, mas se você não consegue servir pessoas, é em vão, é em vão. Sirvam as pessoas com alegria. Aleluia. Amém? Ou chorando, mas sirva a si mesmo, curtir, né? Às vezes a gente chora e vai servir um chorando, mas tudo bem, falo de mim mesmo. Marcos 10, 45 diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio a este mundo para servir. O Filho de Deus veio a este mundo para servir. O Filho de Deus está no céu, sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, mas ainda assim ele nos serve, irmãos. Porque nós oramos no nome dele e milagres acontecem. Aleluia. Nós oramos no nome de Jesus e coisas extraordinárias se manifestam aqui na terra. Até hoje o Senhor Jesus nos serve. O nome é poderoso. Quem somos nós, irmãos, para nos negarmos a não servir? Temos que servir. 1 Pedro 5, 2 e 3 diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, tornando-vos modelos do rebanho. Aqui deu uma resumidinha, tá? Em casa vocês leiam. Esse versículo, ele mexe muito comigo. Pois um dia eu perguntei ao pastor João que respaldo bíblico ele tinha para colocar o nome de pastoreio, quando tinha pastoreio. E aí ele me mostrou esse versículo. Pastoreadores eu tirei daqui. E ele me mostrou. Pastoreio. Então você é uma pastoreadora. Você vai pastorear esse rebanho que está na sua responsabilidade, você e seu marido. E aí eu nunca esqueci desse versículo. Eu sempre quando leio, eu me lembro daquele dia, né? Que eu me indaguei, porque eu nunca havia ouvido falar de pastoreio, de pastoreador, né? E ele me mostrou esse versículo. Provérbios 27, 17 diz assim: assim como ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro.
Senhor vai fazer você ficar bem afinadinho, porque às vezes o que você pensa não vai bater com o que ele pensa, entendeu? Os temperamentos não são nem um pouco parecidos, e aí vai acontecer isso, mas a palavra de Deus já está deixando claro para nós, então vamos confiar no Senhor. E 2 Timóteo, né, foi o que eu li para vocês, 2:2, né? E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confiai a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem a outros, e que esta palavra ela seja uma verdade na sua vida, dentro da sua casa, fora da sua casa, e onde você estiver, que você seja essa pessoa fiel, idônea, para transmitir o que vocês têm ouvido da parte do Senhor, da parte dos pastores desta igreja, que tem ensinado para vocês o caminho. Amém? E eu gostaria que os amados irmãos se colocassem agora sobre os pés, aqueles que podem, no nome do Senhor Jesus. E eu quero orar por vocês. E se tem alguém aqui que ainda não tem nomes, pode ficar sentado, irmão. Está tudo bem? Depois nós vamos orar específico, tá? A sua saúde. Se você ainda não tem nome, ou nomes de pessoas que você precisa estar orando para elas serem alcançadas através da sua vida, faça isso hoje. Perda mais tempo não, você está atrasado. Nós já estamos no dia 23 hoje, né? 23, 24, não sei, 23, né? Então já estão atrasados que não tem nomes. Então, começa a orar agora no nome do Senhor Jesus, amém? Se não for pedir muito, pega na mão aí, o amado irmão que está do seu lado, no nome do Senhor Jesus. Sabe, vamos orar com fé, vamos assim, sabe, coloca para fora aquilo que está no seu coração. Nós precisamos aprender a tomar posse daquilo que já foi liberado, sabe? Deus libera sobre nós, e às vezes a gente fica orando por uma coisa que já foi liberada. Você só precisa dar um passo de fé para tomar posse. Amém? Então vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós bendizemos a Ti, Deus Santo e Eterno, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, com o coração grato, reconhecendo, Senhor, que toda a liderança do reino nasce do serviço, da obediência e do amor por Ti, Senhor, conforme nós aprendemos hoje na Tua palavra. Pai, Senhor amado, declaramos ao Senhor que esta geração, Papai querido, que não apenas receba a Tua palavra, mas que também ela transmitir fielmente às próximas gerações. Oh, Pai querido, nós oramos, Senhor, porque assim nós cremos, Pai amado. No nome de Jesus, Senhor, e nós oramos também, Senhor, pedindo a Ti, levanta, Senhor, aqui no meio de nós, homens e mulheres fiéis, comprometidos com a verdade do Evangelho, cheios do Espírito Santo, apaixonados por servir ao Teu reino, que todo espírito de acomodação, individualismo, medo, sejam agora quebrados e repreendidos no nome de Jesus. Desperta, Senhor, servos disponíveis, corações ensináveis, líderes segundo o Teu coração. Dai-nos humildade para servir, Senhor. Antes de desejarmos posições, Papai amado, antes de desejarmos títulos, Senhor, pois o Teu reino é maior do que aquele que serve. Que nós venhamos entender isso, Senhor. Que nós venhamos entender isso, Senhor. É por isso que eu oro ao Senhor. Capacita cada um aqui, Senhor. Capacita cada ministério, cada líder, cada discípulo, cada voluntário, em nome de Jesus. Que ninguém retenha aquilo que o Senhor já liberou sobre ele, Pai. Mas que cada um se torne um multiplicador de discípulos, um multiplicador de servos, de líderes, comprometidos com a sua boa obra. Declaramos que a igreja de Cristo, grande moço, ela será uma igreja que forma pessoas, Pai, que desenvolve dons, que fortalece chamados, que envia trabalhadores para a tua seara, Pai. Que as famílias sejam levantadas para servir juntas, Senhor. Que os jovens sejam despertados para o ministério. Que as crianças cresçam, conhecendo o Teu amor, e os idosos deixem um legado de fé para as próximas gerações. Espírito Santo, ensina-nos a investir em pessoas como Paulo investiu em Timóteo. Dai-nos discernimento
para identificar aqueles que o Senhor está preparando. Ah, papai amado, coragem para discipular, coragem